A aula de hoje é sobre a atmosfera, que é uma das camadas da biosfera. E essa camada, ela é o conjunto de ar, de gases que envolve todo o planeta Terra. E é essa camada que possibilita a existência de vida no nosso planeta, além de outros componentes, mas ela é muito importante para a manutenção da vida. E a atmosfera, como eu já falei, ela é composta por gases. Só por curiosidade, ela tem aproximadamente 100 quilômetros de extensão, mas ela não possui um limite físico, porque à medida que a altura, que ela vai se afastando da superfície terrestre, os gases vão diminuindo, vão ficando mais rarefeitos, mas ela ainda existe. Vamos então ver quais são os gases que compõem a atmosfera. A maior parte da composição atmosférica, cerca de 78%, é de nitrogênio. O nitrogênio, vocês vão aprender mais pra frente, mas ele é muito importante para o ser humano porque ele compõe, dentro das nossas células, o nosso DNA, o nosso material genético, as proteínas, tanto nossas quanto dos outros seres vivos. O segundo gás em maior abundância é o oxigênio, que é o gás que possibilita a nossa respiração e a dos outros seres vivos. Então, ele está em 21% dentro da atmosfera. Depois, nós temos 1% de outros gases, como o gás carbônico, que é o gás liberado no processo de respiração dos seres vivos e também na queima de diversas substâncias. O vapor de água, que na verdade não é um gás, mas é a água no estado gasoso, que vai auxiliar na manutenção da temperatura do nosso planeta. O hidrogênio, metano, que é o gás das flatulências, do que a gente chama de pum, o gás hélio, o gás ozônio, que nós vamos aprender um pouco mais sobre ele, e o gás neônio. Mas para que serve, então, a atmosfera? A atmosfera, ela possibilita a existência de uma camada chamada camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada formada pelo gás ozônio, que são 3 moléculas de oxigênio unidas e que protege os seres vivos contra os raios ultravioletas. Caso a camada de ozônio não existisse, nós poderíamos ter sérias queimaduras ou até mesmo não conseguiríamos viver aqui no nosso planeta, então ela é muito importante. A atmosfera também, por conta da camada de ozônio, funciona como um filtro, impedindo que os raios ultravioletas cheguem à superfície, e também a atmosfera protege contra os meteoritos ou fragmentos de rochas que orbitam no espaço e que podem, eventualmente atingir a superfície do nosso planeta. E quais são as camadas, então, que compõem a nossa atmosfera, a nossa camada de gases? Aqui eu quis representar o planeta Terra, e a primeira camada que compõe a atmosfera é a troposfera. Ela tem cerca de 17 quilômetros de extensão e é a camada mais próxima da crosta terrestre. Nela que nós encontramos, então, os gases respiratórios, que nós respiramos, principalmente o oxigênio, e também é nela que acontecem, pessoal, os efeitos climáticos. Então, chuvas, tempestades, raios, granizo, certo? É tudo aqui que acontece, é na troposfera. A segunda camada da atmosfera é a estratosfera. A estratosfera tem cerca de 50 quilômetros, ela atinge cerca de 50 quilômetros, e é nela que nós encontramos a camada de gás ozônio, a camada de ozônio, que protege os seres vivos e a Terra contra os raios ultravioletas. O gás oxigênio aqui ele já é mais rarefeito, ele está em menor quantidade. E só a título de curiosidade, um austríaco chamado Félix, ele saltou de uma altura de 39 quilômetros e então ele saltou aqui na estratosfera. Um outro ponto a respeito da estratosfera é que aqui, conforme a altura vai aumentando, a temperatura também vai se elevando, certo? A terceira camada
que está aproximadamente a 80 quilômetros de altitude, é a mesosfera. É a camada mais fria, ela pode atingir até menos 100 graus Celsius, mas ela não é totalmente não é fria em toda a sua extensão, porque na região de contato aqui com a estratosfera ela está um pouco mais quente. Aqui o ar é bem rarefeito, ou seja, ele é bem descontínuo e bem escasso, e é aqui que os meteoros queimam. Então, quando eles atingem a superfície terrestre, né, aliás, quando eles atingem aqui próximo à Terra, é nessa camada que eles queimam. E entre a mesosfera e a próxima camada, nós temos o que nós chamamos de ionosfera. Ionosfera é porque ela é formada por íons. Os íons vocês vão aprender em química, mas são átomos que são carregados eletricamente. E é aqui, graças à ionosfera, que nós conseguimos refletir as ondas de rádio e utilizar esse meio de comunicação. Então, a próxima camada é a termosfera. A termosfera está a cerca de 700 km de altitude e é a camada mais extensa e também a mais quente, podendo atingir até cerca de 1000 graus Celsius. E isso acontece porque o ar aqui nessa camada ele é muito escasso, então ele acaba absorvendo a radiação solar, fazendo com que ele seja muito quente. Uma outra coisa que acontece aqui são as auroras boreais e austrais, que acontecem nas regiões polares do nosso planeta, que são aqueles efeitos luminosos que atraem muitas pessoas para assistir. E a última camada é a camada chamada exosfera, né? Um macete para vocês lembrarem, esse EX aqui lembra de exit, saída, então é a última camada. E ela está a cerca de 10.000 quilômetros de altitude. É aqui que nós encontramos os satélites espaciais e ela é a transição, né, entre a atmosfera e o espaço sideral. E eu queria trazer para vocês algumas curiosidades a respeito das camadas da atmosfera. Então vamos lá, retomando. Qual que é a camada mais fria? É a mesosfera, é a camada que chega a atingir menos 100 graus Celsius. Talvez vocês se perguntem, prof, em qual das camadas que os aviões voam? Então os aviões, eles voam normalmente nessas duas camadas aqui, na troposfera e na estratosfera. Os aviões de carga, os aviões de passageiros, que são os aviões que nós utilizamos, eles voam normalmente na troposfera. Já os aviões a jato, eles alcançam a estratosfera, porque essa camada ela é mais estável, certo? Então, eles acabam utilizando mais essa camada. Em qual camada que orbitam os satélites? Os satélites orbitam aqui na exosfera. E aí, como eu já falei, das auroras boreais, elas acontecem na termosfera. A aurora boreal, quando ela acontece no hemisfério norte, né, no polo norte, e quando acontece no polo sul é a aurora austral. Então, acontecem aqui na termosfera. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição na Agenda Digital. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!